coisa que está a fazer o geek, Sim. coisa que está a fazer o nerd, coisa que está a fazer o cinéfilo, que precisa principalmente. Tipo, coisas que marcou e que acaba para moldar a personalidade geek. Tipo, chega ali. Oh, não. Foi... Coisa que está fazendo geek. É necessidade de escapar do mundo real. Acima de tudo, a necessidade de escapar do mundo real. Desde pequenote foi aquela que foi minha escapatória. Foi Dragon Ball, Star Wars, tudo e mais alguma coisa que te perceba na televisão, que era novela, que era noticiário. Anything that was animated, sci-fi, fantasy, que ela era suficiente para, I was glued in. Razão para montar os óculos, para com 12 anos já estava com estigmatismo, ok, para fixar naquela televisão enorme, sentar frente dele. Minha mãe, sai da frente da televisão, dá 2 passos, depois tipo, lá, fixar, que é para razão para montar os óculos. Sempre. Foi razão que acho que ela escapa do mundo real. Life was never easy. Porque era também interrelate, como... Deixa eu ver, ainda mais gosto com mais responsabilidade, né? Trabalho, filho, e empresa, para além daquele outro trabalho. Então, aquele pouco momento que você tem com o bom gosto, com a paixão. A mim aquele é uma coisa que quem está querendo abdicar dele. Não, mas para mim você fica outra parte tá bate mais forte que aquele culpa, tipo. Acho que já são 3 horas naquele coisa ali. Daí trabalho para entrega. Sim, você está fazendo isso. Não, mesmo que isso nunca tem trabalho nenhum, tipo, porra, as putas sentaram lá, deixam que a fica 5 horas até joga, que a fica 2 horas até joga, deixam sinta com eles, deixam brinca com eles, whatever. Então, é importante que tem aquele momento, né? Claro que sim. Tudo nós no momento de escape the real world, que é fugir dentro a mim, por exemplo, uma coisa que dura a minha mulher para entender, para mim. A mim sempre foi um jogador que passava 5, 6 horas por dia, tá frente de PC, depois de trabalho, depois de escola, ou quem sabe fim de semana 12, 16 horas tá joga. Mas that was an escape. Então, tinha vezes a mim com problemas, X situação, não tinha, ainda hoje não tem aquela necessidade de chinta, gasta, tipo, queima aquela frustração, queima aquele foco para sem que ela entre no modo loop que conhece problemas, para ter de 2 cenários, ou a mim encontra uma solução para os problemas, julga depois de que é X horas de ou click on heads, ou try to click on heads, ou RPG mata whatever, ou então make peace with it. This is what it is. Então, que é um momento quase de meditação. A mim, escapa para outra vez, ou encontra uma solução, ou então, ok, não tem nada a fazer, it is what it is. So, this type of shit sempre foi minha escapatória. Mas ainda hoje é. Em relação, e pegando ainda naquela parte de início, coisa que te lembra basicamente que foi o primeiro, nem que está falando filme, mas qualquer mídia que marcou logo a princípio, logo no início. Tem dois que não consegui fazer trace, quer dizer, fora aquele mais básico, que desde pequenote que ponta sonha com ele, Rua César. 5, 6 anos, fixaram. Sei de creche, minha mãe vai buscar mim com o meu irmão, veio para casa, para modo, e já sabia, mas onde chegava, tinha Rua César, naquela hora, na RTP1. Chega e fica fixado na Rua César. E a Rua César era huge, para mim, tinha muito content diferente. Exatamente, para mim que esse content, no outro dia estava a mostrar minha filha, tipo, a mim sempre foi um puto que te mergulha dentro de coisas. E hoje em dia não entende para morrer. O que está falando te mergulha dentro de coisas era a mim pequenote, tinha 5, 6 anos, outra vez, medo de contar de Rua César. Minha mãe, obviamente, como toda mãe cabo-verdiana de anos 80, 90, chamava-me só covarde, mariquinhas, não sei o quê. Mas não, a mim I was like, this is a real vampire.
Então, um daqueles episódios mais clássicos... Para. Ela já tinha noção de vampiro. Yeah, this is a monster. Tinha noção de que... Algum coisa dentro de mim, você fala que ele é um monstro. É um coisa que é good. Mas mesmo que fosse na Rua Sésamo. Então mostra especificamente, é um episódio que quando contar, está a contar os morcegos. O morcego, e se canta, mas como está num cenário que te parece que os morcegos... Aquela iluminação, aquela coisa lá fica tipo, yo. Depois entra num loophole, num rabbit hole, te mostra tipo, yo, tem um outro desenho animado, outra coisa de televisão que põe com medo quando era pequenote. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Cuca original. Aquele Cuca original. Medo. Mas a mim te mergulhava naquela coisa. Você fala de RTP1, por isso 80, 89, 90, 91. Essa pergunta ao ano. Não, I know exactly. Chega mais tarde. Claro, chega depois. Aquele mais básico foi Rua Sésamo. Mas percebe, o Mário que mesmo é Cuca. Cuca na escola primária, na Capelinha. Que ano? 91, 12? Fala. Bom, é muito de datas, né? São sacrifícios, era que tempo que a escola tinha que sessão de cinema, que tudo turma também. Ele tinha ali. Sim. Tá pagar 10 escuros. Mas era por semana, diariamente? Era esporádico. Tá pagar 10 escuros, botei entre. Era um evento, sabe? Porque não é televisão. Muita gente tinha televisão naquele tempo. Tudo escola, a hora que era... Bro, canto que mais dentro daquela coisa, que não é aquele Cuca. Só que aquele Bob, é aquele puppetry. Aquele primeiro versão, é raw. Era tipo... Era aquele cabelo loiro, assim, pamó. Nunca te esquece, não. Foi, mano, nunca tenho vergonha nenhuma de admitir. A mim tinha aversão a puppets até tinha 15, 16 anos. Aversão mesmo, tipo, I don't like puppets. Até que foi tipo... Que de cocas, aquele lá. Pamó, não, mentira, foi 15, a mesma gostar dessa música. 19, 20 anos. Não sabe quando que começa a... Ok, this is just something. Mas pronto, calma. De novo, minha semente de geek shit começa com Rua Sésamo. Na Portugal, Rua Sésamo tinha segmentos de animação feitos por portugueses. Naquelas ruas, Um de que as coisas que ficam na cabeça era a letra B. Para tem um pirata que botou só aquele barco animado, então é B de quê? B de broa, B de bola, não, B de baleia. Depois entra a baleia e come o coisa. And that shit got me like, wait. Português a fazer aquela... Não, nem aquilo. Foi tipo, imagina ser engolido por uma baleia. Depois, naquele mesmo... Agora que você... Porra... Dentro de geek shit, mas a pergunta foi aquilo que põe fixado, mas antes de fixar tive influência, mas aquilo que põe fixado mesmo na coisa geek foi, acho que deve ser no mesmo ano, 93, 94, estava na terceira, quarta classe, não, de segunda para terceira classe, por isso, 92, 93, segunda para terceira classe, foi um leva por ar, para sair de escola, levava para casa, na caminho de casa, passa por casa de minha vizinha falou, meu irmão grava ontem, filme que saiu ontem na televisão. Eu falei, que filme? Ele falou, Exterminador Implacável 2. Never read the best one. Eu falei, vamos ver. A minha era suposto sair de casa, sair de escola, vai para casa. Pamó, minha mãe te chegava... Minha mãe te chegava aqui, 4 horas de tarde. A mim chega 3 horas, fica na casa de Gisela, então hoje este menino implacável. Nega! Vou imerso. Só 2 coisas que ficam na cabeça que foi tipo, a mim puto de 7, 8 anos foi tipo, what is this? Primeiro tudo, Sarah Connor's Dream. Ok, esta na parque, botou de muito menino e de repente botou já grita, slow motion, no sound, and then all of a sudden just heatwave hits, explode e fica só aquele esqueleto agarrado na grade.
Aquela coisa ela ficou tipo, what? Wait, huh? And then she wakes up. And then, okay. Mas minha mente foi consegui entender que ele é uma coisa que pode acontecer. E depois, tipo, robô vem de futuro, então que ele é uma coisa que acontece. Just that, certeza. Não tenho certeza, mas aquela coisa lá foi um aquecimento que põe fixado com o cenário pós-apocalíptico. E depois, obviamente, aquele Liquid Robot que foi, que hoje é tipo, uau! Ele que é o melhor. Damn! E depois, naquele mesmo ano, um ano depois, na terceira classe, não te lembra, tinha um vizinho de meu na rua na minha frente, não estava para a escola mesmo hora, certo? Então, não está saindo de casa, não está para ser casa para chumar. Então, chega nessa casa, Guilherme era quarto filho, quarto em 6, e eu tinha 3 mais velhos. Esses dois mais velhos, Ricardo, o Luís e Magda. Ricardo e Luís era quê? Nós tinha 8, 9 anos, esse tinha já 12, 13 anos, certo? Esse tinha gravado Star Wars, Return of the Jedi. Amigo tinha medo de Java. A mim naquela Guilherme... É pesadelo, mas saca de dentro daquele... Sound like? Acho que é assim. É que aquele que Boba Fett caiu. Então, a mim, pronto, ok, não tenho que ir bem para a escola. Chega na sala, então just hoje Star Wars. I'm like, what is this? Foi tipo, what is this? Tipo, ok, não tem que ir bem. Hora de volta, tipo, queres ver o que nós estamos a ver? Tipo, Então foi a minha primeira conexão com o Star Wars. Foi tipo. E era aquele último, dentro de coisa, mas tipo, só que as duas foi. O último, Return of the Jedi. Return of the Jedi. Então, para mim, que tem que não Wookiees, Forest Bears, whatever. Já esqueci. Não, Wookiees é o Chewbacca. Então, foi naqueles 2 anos, entre 92 e 93, segunda e terceira classe, foi aqueles 2 pilares de geek shit que põem tipo, wow, this is amazing, right?